o Palmeiras jogou bem, de forma competitiva desde o início. Houve um duelo tático muito interessante no primeiro tempo, que a gente pode esmiuçar mais tarde. Mas eu acho que, é claro, o Palmeiras é um time muito organizado, muito forte. E ontem eu acho que teve um peso muito grande no segundo tempo da questão física. O São Paulo foi se enfraquecendo conforme foi passando o segundo tempo. E o Palmeiras foi sentindo isso e crescendo. O Palmeiras teve também mais banco e conseguiu, com mexidas muito boas e interessantes, buscar a virada nos minutos finais ali, em cima da sua imposição e da sua organização. E dos seus gols nos escanteios. Daqui a pouco outros detalhes. Dando um spoilerzinho do que a gente vai conversar daqui a pouco. Boa, tem muito assunto ainda de Palmeiras e São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras aqui no Sport Center. A classificação, então, mais 3 pontos para o Palmeiras, 28. Abriu 13 ali para o Corinthians, que é o segundo colocado. Aí vem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, Botafogo, Santos e o São Paulo com 18 pontos na 9ª colocação, Red Bull Bragantino. Virando a página, Avaí, Atlético Goianiense, Ceará, Flamengo, Coritiba, América, Goiás, Cuiabá, Fortaleza e o Juventude na lanterna. Esses dois, Gustavos, estão impossíveis, hein? O Scarpa e também o Gomes. E o Palmeiras, no final do jogo, conseguiu a vitória no Morumbi. Quem explica o que aconteceu, ou pelo menos tenta explicar, é o Rogério Ceni e também, claro, o lado palmeirense. Amigos do Sport Center, o São Paulo desperdiçou uma oportunidade única dentro do Morumbi, com 31 mil torcedores, de bater o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. São Paulo vencia até os 45 do segundo tempo, 1-0, gol de Patrick na etapa inicial. Até que Gustavo Gomes empatou o jogo de cabeça. E já aos 51 minutos, foi a vez do outro zagueiro, Murilo, empurrar para o fundo da rede e decretar a vitória do Verdão, 2-1 de virada. O Palmeiras dispara na liderança com 28 pontos ganhos. O São Paulo para na 9ª colocação com 10 pontos a menos, 18. O treinador não é burro, não. O treinador faz as coisas corretas. Agora, não vamos julgar porque tomou um gol, desculpa. Estavam os melhores cabeçadores preparados para a jogada em que os gols aconteceram, das bolas cruzadas. Então é uma escolha, a direção tem que escolher. Quer arriscar tudo contra o Palmeiras na quinta-feira? Arriscamos tudo contra o Palmeiras. Pode perder por lesão, jogador, pode acontecer. E vai estar cansado contra o Juventude no domingo. Sabíamos que tínhamos que alterar esse resultado. Viemos aqui para ganhar. E na segunda parte arriscámos e com uma grande capacidade mental demos tudo o que tínhamos. Mesmo que não tivéssemos ganho, saíamos tristes com o resultado, mas satisfeitos com o desempenho e a atitude dos jogadores. Quinta-feira, Copa do Brasil. Como chegarão as equipes? O Palmeiras provavelmente com Zé Rafael, que volta de suspensão, atuando como titular. Dúvida é Rafael Veiga. Já o São Paulo, um grande ponto de interrogação. Rogério terá que trabalhar bastante o psicológico e o emocional da equipe. Tá bravo ali o Ronaldo, né? Olha, arma perigosa, mais gols após escanteios neste Brasileirão. Olha como o Palmeiras vai bem nesse quesito, né? 16 dos 28 pontos do time graças a gols a partir de escanteio. 57%. Não é coincidência. Cara, esse número é absurdo, né? Absurdo. E vamos lembrar, né? O clássico com o Corinthians foi decidido cedo também na base dessa jogada. E não de é que o Palmeiras joga o chuveirinho. Não, mas é forte a jogada. Tanto é que o Rogério fala, a gente se preparou para isso, a gente montou o time pensando nisso, sabendo que o Palmeiras é forte nisso, e os gols saíram justamente dessa maneira. Então,
E além de outras questões, né? Além de mentalidade, além de foco, aí são coisas que a gente pode discutir muito mais, de maneira muito mais ampla, mas a diferença para os outros ali nesse número é absurda. E não é que tem também o Jardel ali, né? É claro que assim, você tem jogadores que são bons na bola aérea, né? O Gustavo Gomes, o Murilo e outros, né? Mas acho que a diferença está em quem bate o escanteio. Esse é o ponto. Não tem o Jardel, mas tem o Scarpa. O Scarpa batendo na bola é fenomenal. Essa é toda, mais da metade, para mim, de gol de escanteio é do batedor. E depois da estratégia armada dentro da área, porque é isso. Não é por acaso. Isso é pensado e não são gols iguais. Tem muitos deles que são bola desviada na primeira trave para quem fecha na segunda, mas nem todos são assim. São situações diferentes de gol e sempre partindo de uma cobrança de escanteio muito bem feita, quase sempre, pelo Scarpa. 11 gols é muita coisa. Vamos pensar, se ele não tivesse feito metade disso, ele não era líder do campeonato. 16 dos 28, gente, pontos. Quase 60%. E tanto que o primeiro gol também não é de escanteio, mas o Scarpa ele é contabilizado como gol de escanteio. Ali também tá? Também na minha conta inicial não estava, porque a gente estava debatendo isso com a produção, a origem do data. A compreensão é uma situação de bola parada, porque, por exemplo, o Gomes só estaria ali, só estava ali porque ele subiu para o escanteio. Foi um escanteio, a zaga afastou, a bola voltou no meio de campo, lançaram na esquerda e o Gustavo Scarpa cruzou de novo. Mas só houve essa condição porque eu costumo dizer o seguinte, tem dois momentos no jogo de futebol, né? Em termos de organização das equipes. Na bola parada é uma realidade. Os zagueiros sobem, normalmente os laterais viram os últimos jogadores de meio campo. Tem todo um posicionamento defensivo e ofensivo. Quando se desenrola a jogada de bola parada, aí os dois times, tanto quem está defendendo quanto quem está atacando, eles se recompõem e voltam ao posicionamento normal. Então esse gol ainda é um gol dentro de um contexto de situação de bola parada, porque senão o Gustavo Gomes não estaria na área para finalizar. Tem time que gosta de defender com menos jogadores dentro da área para ter uma situação de contra-ataque, né, arriscar um pouquinho mais com uma igualdade numérica dentro da área. Já está todo mundo pronto para sair correndo, né? Então tem time que tem essa jogada, tem time que faz muito. Então, para ele ter esse número para ele ter esse número de finalizações, o índice de acerto do cobrador tem que ser absurdo, né? Perfeito. Ele tem que sempre achar o Gomes. A bola tem que chegar nele para ele estar no... Isso é assim, é muito fora da curva. Mas, Gilon, por falar em fora da curva, por que essa curva do Scarpa é tão diferente? Parece que a bola vai pesada, vai direta ali, né? Onde é que tá? Talento do jogador. Tem jogadores que batem bem na bola. Até estava conversando com o Sandro, um dos nossos editores aí do Sport Center da tarde. Por exemplo, o Nenê bate parecido com o Scarpa. É a característica do jogador. Tem outros jogadores que batem diferente. Isso aí é de cada um. Eu lembro de um jogador que batia na bola, parecia que ele colocava onde queria, que eu via isso de perto, porque eu era repórter de campo, estava sempre vendo. Petkovic. É impressionante. A batida dele na bola Então, há vários outros, tá? Estou citando aqui alguns exemplos. E o Pet naquela curva na direção do gol, né? Que era terrível. Exatamente. Eu já vi um olímpico. Gols olímpicos e tal. Então, há vários jogadores que têm essa habilidade específica. Mas, além disso, é treinamento. É treinamento, é foco. Isso cabe à comissão técnica e mais o mérito do Abel Ferreira, vamos trabalhar essa jogada porque esse tipo de lance vai nos favorecer. Então, como vamos fazer? Qual é o posicionamento? Quem vai desviar essa bola na primeira trave? Quem vai buscar a segunda trave? Ou então, como um dos gols foi recentemente contra o Coritiba, foi completamente diferente. Foi o escanteio curto para a bola chegar no Dudu na entrada da área e ele bater. Entendeu? Há situações para surpreender a defesa adversária. Essa batida na primeira trave é clássica. Tá? É a tal bola de segurança. O Scarpa batendo pela direita, em curva fechando, bem fechadinho, com força, sem subir muito a bola. Né? É a bola de velocidade. Não vem, né, lá no alto, não. A bola, quando vem muito alta, pesada, ela favorece ao zagueiro. Até para o goleiro sair, né? Até para o goleiro sair. Dá tempo, quem é mais alto, quem está de frente, consegue. Quando ela vem rápida, que é a batida dos caras, movimento, né? E fechada, é velocidade. E aí tem aquele que desvia a bola na primeira trave e tem a luta pela segunda bola, que poucos desses gols são gols, assim,
cruzou, cabeceou e Cabeceou pegou. direto, Tem sempre alguma situação, quase sempre alguma situação. E essa luta pela segunda bola é muito importante também dentro da área. E nessa história, se até os 89 minutos estava assim, Corinthians e Palmeiras vão continuar empatados, tal, os dois com 25 pontos, agora o Palmeiras já vai a 28. E ele já abre vantagem importante, nem tão importante sobre o Corinthians, mas, por exemplo, para alguns times aí, que 13 pontos para o Flamengo, por exemplo. 3 para o segundo, 7 para o terceiro, 10 para o sexto e 13 para o Flamengo. Então Hoje só tem Palmeiras e Corinthians na mesma página. Se a gente dividir assim, compartimentos do campeonato, pelotões do campeonato, é Palmeiras e Corinthians, porque já são 7 pontos do Palmeiras para o terceiro colocado. Sabe o retrovisor? Você tá retrovisor na hora do rush ali, começo do campeonato é assim, né? Você olha o retrovisor, tá cheio. Agora você já melhorou o trânsito, já é aquele trânsito gostoso de sábado de manhã, assim, tem um pertinho de você e o resto tá pra trás. Esses times, Atlético, Internacional e o Atlético Paranaense, estão na mesma volta. Sim. Os outros já não estão na mesma volta mais. Não, você dá 10 pontos pro sexto e assim... E tem um ponto, desculpa, Bertolli, tem um ponto que a gente estava destacando também, que é o desempenho do Palmeiras, eu já falei isso aqui, depois da fase de grupos da Libertadores. Verdade. A gente tem uma tela, vamos colocar? Pode colocar. É curioso que eu fui olhando jogo por jogo do Palmeiras e os tropeços dele no campeonato vêm após viagens de Libertadores. Verdade. A derrota do Ceará e depois do jogo com o Tátira, se não me engano. Depois também um empate com o Fluminense. Esses pontos aí são os pontos das últimas 6 rodadas, justamente no período que parou a Libertadores. Olha lá, o Palmeiras aproveita isso para disparar, pegar o elevador e subir. Sim. Porque ele estava se dividindo entre 2 competições, ainda tinha a Copa do Brasil no meio, e ele pode focar no Brasileiro. Então o Palmeiras aproveita isso, tem só um empate depois, com o Galo. Que é um empate com o Galo, 0-0 no Allianz Parque. E é importante, por exemplo, a gente falou muito, né? Tem jogos que é importante não perder. A diferença de 7, se perdesse aquele jogo, era de 4. É verdade, é verdade. E outro ponto ali nessa tela desses 16 pontos, desse recorte que é do jogo do Santos pra cá. Foi uma sequência que, apesar de estar focado só no brasileiro, o Palmeiras teve muitos desfalques. Foi muito difícil. Por causa de seleção, nessa sequência ele jogou sem o Everton, sem o Gustavo Gomes, sem o Piquerez, sem o Veiga, sem o Marcos Rocha. Ontem, por causa de suspensão, o Zé Rafael. Atlético, São Paulo, sabe? São jogos muito... Santos, são jogos muito difíceis. Eu acho que ali o retrato tá muito assim... Se a gente pegar jogo por jogo, o desgaste que a viagem causa. Sim. O jogo, logo após a viagem, é um jogo difícil para todo mundo, tá? Mas fica muito cristalino quando o Palmeiras dispara, assim. Tem outros pontos interessantes para a gente olhar ali. O Flamengo tem mais ponto no período que estava dividindo com o Libertadores. Verdade. Sim. Depois ele caiu de produção. O Botafogo, que tinha um início um pouco melhor de campeonato, ele perde 4 jogos consecutivos quando acaba a Libertadores. Porque ele começa a ter que jogar 2 vezes por semana. Ele estava jogando só 1 vez por semana. Então ele sente esse impacto. O Fortaleza começa a melhorar no campeonato depois que para a Libertadores. Ele só tinha 1 ponto. Sim. Ele já ganhou mais 7 desde então. Ainda não é um desempenho fantástico, mas ele começa a evoluir. E outro que cresce muito é o Atlético Paranaense. Eu não sei se é por causa dos Libertadores ou também, principalmente pela chegada do Filipão. Ô, Bruno, agora antes da gente ir pro intervalo, só falar sobre o São Paulo também, né? Porque a torcida ficou 90 minutos de jogo, tava ganhando. Mas não foi, o jogo foi mais que 90. Você carrega o histórico de perder o estadual como perdeu pro Palmeiras, depois de um grande primeiro jogo. Você carrega ainda o histórico de todos os últimos anos, né? E vamos lembrar que é a segunda vitória do Palmeiras no Morumbi desde que quebrou o tabu, mas o tabu vinha desde 2002, né? 2002 até 2020. Então, houve um tempo que o torcedor do São Paulo ia pro Morumbi, Palmeiras, eles querem, no mínimo empata, né? Então, perder nessas circunstâncias... A última virada do Palmeiras no Morumbi era lá em 94, né? Contra o São Paulo. Então, é claro que assim, você racionalmente aqui vai falar, cara, o Palmeiras é um time no outro estágio, com outro tipo de preparação, o São Paulo é um time que ainda tem suas lacunas. Não é normal o resultado, né? O Palmeiras chega lá e ganha do São Paulo. Mas vai falar pro torcedor que estava lá mais de 30 mil e estava 1-0 aos 45 do segundo tempo. A gente tem todo o direito de ser, toda a obrigação de ser racional aqui. Mas... E o torcedor tem todo o direito de não ser, né, cara? Ele tem que estar muito chateado mesmo. A gente fala mais do São Paulo na sequência do Sport Center, tá, Mari? Inclusive com aquele desabafo do torcedor lá que chamou a atenção e vamos falar sobre isso também, tá bom? Melhores momentos lá no Morumbi, Bruno. Os primeiros 15 minutos do São Paulo, até o gol marcar. O gol é polêmico, né? Não sei se você tem uma conclusão aí, Eugênio, mas o São Paulo naquele momento jogava melhor.
Se o mundo não tem uma conclusão, quem sou eu para ter essa conclusão? Eu acho que bateu no peito, mas sabe, é aquela coisa de ter uma câmera com maior definição, maior número de frames por segundo, pra gente ter uma certeza. Mas é que o gol foi marcado e o São Paulo jogava bem. Há uma questão assim de teoria. O time do Palmeiras é um time muito programado, mecanizado. Ontem mudou um pouco seu desenho tático, em função até do próprio São Paulo. O Dudu ficou muito mais preso para acompanhar o Reinaldo, deixando ali os jogadores de velocidade mais à frente. Então o Rony não jogou centralizado, jogou mais pela direita, com o Scarpa por trás dele do Verão. Bem, mas ainda assim é um time que você sabe que tem aquela organização, começa aqui, passa por ali, termina lá. O São Paulo já tem uma liberdade de movimentos maior. É uma coisa mais intuitiva a criação do São Paulo. Então, as movimentações ali de Patrick, de Nestor, de Igor Gomes, de Caleri, Reinaldo chegando, elas são muito mais intuitivas. Isso funcionou até certo ponto. Mas com o tempo veio vindo o desgaste. Aí é a classificação do campeonato, né, gente? Sim, a gente tá vendo ali o Palmeiras, então, abrindo 20. Pra mim o corte tá ali, Léo. Pra mim, assim... 21? No 21. Tá. Pra mim, o corte é esse de quem ainda briga pelo pra baixo, então o título já era pra você. Uma Flamengo, pena. então, com 15. Não, infelizmente não vai ser nesse ano mais, não. Talvez ano que vem, claro, com a chegada do Cebolinha também, tá? Mas esse ano, pra mim, pra essa turma aí, jaz, Mariana. Foi com Deus, Bruno Vicari. Olha, o nosso telão mostra aí algumas peças do Atlético e pode ter mais gente. Na verdade, tem mais gente chegando e ainda tem mais reforço na mira do Galo. Tá aí o Gustavo Gomes, nocauteando todo mundo que ele vê pela frente. A vitória do Palmeiras em cima do São Paulo é repercutida agora aqui no Sport Center. Não sei nem o que dizer pra você. Eu venho aqui pra entrevista, porque eu tenho que vir pra entrevista aqui pra não ficar uma situação delicada, uma situação chata aqui. Mas por mim nem estaria aqui. Um jogo bem planejado, bem jogado. Tem momentos contra o Palmeiras que realmente você tem que se defender, e nós o fizemos. E no momento que nós escolhemos ter o time mais alto possível, porque achávamos que eles poderiam ter bolas jogadas à área, foi no momento que nós tomamos os 2 gols. Então, o que eu vou explicar para você? O jogo foi todo traçado da maneira correta dentro das possibilidades que nós temos, tá? Eu posso dizer para você, a responsabilidade é minha? Você que você escolhe. Qual a responsabilidade? De levar 1-0 até o minuto 90 ou de perder de 2-1 nos acréscimos, né? Nós tivemos uma reunião com os jogadores antes de começar o Brasileirão e perguntámos-lhes, porque nós nunca vivenciámos isso e temos alguns campeões no nosso elenco, o que era preciso para ganhar o Brasileirão. Ao qual eles responderam que tínhamos que ser a melhor equipa em casa. Temos um foco muito grande nisso e depois eles também disseram que há jogos que se têm que pontuar e este era um jogo desses que, se nós perdêssemos o jogo, ficámos com 0 e um adversário direto com 3. Se empatássemos, nenhum saía em vantagem. Mas tínhamos que os ganhar em nossa casa, porque a nossa casa é a nossa obrigação ganhar a todas as equipas. Felizmente hoje conseguimos somar 3 e um adversário direto 0. E se conseguimos fazer isto com mais 2, 3 equipas, estamos mais próximos de ganhar, mas sabendo que em casa temos que ser implacáveis. Tela pro Scarpa, olha só. Os rivais tentam escarpar. Nossa. Tentam escarpar, meu Deus. Os números do Gustavo Scarpa pelo Palmeiras em 2022. 31 jogos, 26 como titular, é só o 10º que mais joga no time. 7 gols, é o 3º nesse ranking. Aí ele lidera em assistências, 7, chutes por jogo e também chances criadas por jogo. Chutes certos por jogo, ele também aparece ali no top 3. A gente até já discutiu aqui algumas vezes, nossa, o Palmeiras tem que fazer o esforço para continuar, para renovar o contrato do Scarpa. É óbvio que tem que fazer, tanto que vem fazendo, né? Só que o Abel mesmo, quando já questionado, a resposta dele é curiosa, porque ele falou, para um jogador ficar num clube depende de 4 pontos. O jogador do clube, da família e do empresário. Quando um desses pontos não quer, o negócio não fecha. Tem que ver o desejo do Scarpa também, né? Exatamente. Se ele quer talvez tentar algo na Europa, o Pascoal já trouxe pra gente a informação que a resposta do Scarpa pro Palmeiras é: eu quero jogar na Europa.
Ah, no Real Madrid, no Manchester City? Não é no clube, é jogar na Europa. Ele quase foi, lembra, para o Almeria, quando o Almeria estava começando o investimento aí para ir para a primeira divisão e tal. Então, de fato, se for interesse de jogador, não é questão com o clube, né? Não é que ele vai para o Flamengo, tá? Por exemplo. Sim. Certamente, se ele está no mercado amanhã, nossa, o Flamengo adoraria ter um jogador como ele, só para citar quem tem mais poder financeiro no Brasil hoje. Então, não é que você está competindo com rivais locais, você está competindo com um desejo do jogador, né? Então, o que você pode fazer? Né? Claro. Às vezes nem só de carreira, de vida, né? De vida. Mais do que jogar na Europa, viver na Europa. No caso dele, acho que é mais de vida do que de carreira. Pela cabeça que ele tem, né? Ele já tem toda essa vibe zona, assim, acho que... Lá tem cubo mágico, será? Acho na que Europa? tem bastante, Deve ter, né? Mas qualquer coisa ele Depende leva do daqui lugar. também, né? Deve ter, ou senão ficar leva lendo daqui. lá nas... É isso, assim, eu acho que certamente, assim, dentro do orçamento do Palmeiras, cabe uma boa renovação para o Gustavo Scarpa? Cabe. Merece. Né? É um jogador fundamental. E, cara, o Palmeiras está jogando sem o Veiga. E por que a gente não está nem dando importância para isso? Porque ele está jogando bem. Porque ele está jogando muito bem na função. A gente sempre falava, pô, o Scarpa por dentro. Quem que é o reserva do Veiga e não tem no elenco? Tem, é o Scarpa. Né? E o que ele está minimizando esse impacto de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje estar fora é notável. A gente estava brincando enquanto via ali a entrevista do João Martins de jogo de 6 pontos, né, Eugênio? Talvez seja até mais, porque assim, o que aconteceu ontem, da maneira como aconteceu, pode ter uma influência direta na outra competição até, na Copa do Brasil. Não que já tenha vencido, né? Mas, por exemplo, eu encontrei com um São Paulino hoje que falou assim, eu ia no jogo na quinta, não vou. O impacto psicológico, né? Que vai da arquibancada, vai para o campo também. E até para o Rogério montar o time, porque né? Eu vou com força máxima, penso em algumas peças, vou para vencer. Óbvio que vai para vencer, mas com qual motivação, qual objetivo? Né? O que dá para fazer? A gente vai ter várias situações assim, né? Flamengo e Atlético, Palmeiras e São Paulo, vários jogos que estão se repetindo aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, teremos várias edições de algumas partidas. Mas tem essa questão psicológica, tem também a questão estratégica, que um jogo vai ditando do próximo. Ontem teve muito de estratégia no jogo, das duas partes. Muito. E foi mudando ao longo do jogo. No segundo tempo, o Dudu veio para a ponta esquerda. Sabe? São situações que vão acontecendo. Que tipo de jogada eu vou criar a partir dos espaços que o time adversário está me dando? Como eu vou bloquear? E um vai estudando o outro, entendendo. Com certeza, serão posturas diferentes de ambos para o jogo já de quinta-feira, pela Copa do Brasil. Porque é uma coisa linkada à outra. Claro. Sobre o jogo de 6 pontos, só para pontuar, pensando no Campeonato Brasileiro, eu acho que às vezes a gente... Claro, tem momentos do campeonato, quando você está chegando mais perto do final, que é fundamental. Mas vamos lá, o Palmeiras hoje é líder, o Palmeiras tem uma boa vantagem, um bom posicionamento dentro do campeonato, e os tais jogos de 6 pontos que ele disputou, ele não tinha vencido. Contra Flamengo e Atlético Mineiro. Ele empatou os 2 jogos. E ontem ele considerou... Venceu o Corinthians. Mas o Corinthians... Acaba que nesse campeonato porque quem está mais perto inicialmente não era para ser. O potencial não era, O potencial eram os jogos com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Isso é interessante. Mas eu acho que a grande preocupação do Rogério, pensando nesse jogo já de quinta-feira, deve ser física. Porque, para mim, muito do jogo acontece no segundo tempo, a virada do Palmeiras, em cima de um foco do Palmeiras, é claro, de ele não se deixar abater com uma derrota momentânea, mas ele vai crescendo cada vez mais para cima do São Paulo, que vai, como é que a gente diz? Agora tem vai desidratando, isso que eu estava buscando. Eu ia falar murchando. Fisicamente ele vai desidratando. É muito nítido que o São Paulo não consegue ter um desempenho no segundo tempo semelhante ao do primeiro. E a gente para e pensa, os números que a gente tem falado do São Paulo ao longo do campeonato têm sido de gols marcados no primeiro tempo e gols sofridos no segundo. É uma coisa que vem se repetindo ao longo do campeonato. Me parece cada vez mais indicativo de questão física. E ontem foi muito em posição física. Tática também teve um pouco, mas em posição física do Palmeiras até o último instante do jogo. Vou responder a pergunta que está na tela, já que a gente está aqui para isso. Mas juntando essas duas coisas. O Rogério errou, ou é uma opinião de engenheiro de obra pronta? Agora que deu errado, porque o zagueiro entrou, estava frio? Para começar, tem 2 times em campo, né? O recuo, entre aspas, do São Paulo tem a ver com a imposição do Palmeiras também. O Palmeiras vai... tem as mudanças do Rogério, tem as mudanças do Palmeiras também. Né? O Palmeiras assume riscos para tentar buscar o resultado. Aí eu fico pensando, beleza, não faz as mudanças e toma a virada.
Pô, mas como é que não viu o Palmeiras em cima, não fez nada, não Sabe mudou que a jogada e aérea é tal? um perigo e o Miranda ficou lá. Ele tentou aumentar a estatura. Ele fala isso na coletiva, cara. O que a gente fez era o lógico. O Palmeiras começou a jogar bola na área, a gente tinha que aumentar a estatura do time, tentar se proteger de alguma maneira. Mas essas são as circunstâncias do jogo. Porque, Exato. assim, Se termina ali 90 minutos, jogo- é o Rogério Ceni que conseguiu segurar o Palmeiras. a questão 5 minutos que muda toda a quer análise. segurar, né? O jogo começa equilibrado. Tá? Os dois times buscando o gol. Muito legal o primeiro tempo. Sim. São Paulo um pouco melhor, mas o Palmeiras também chegou, teve chances e tal, com características diferentes que eu falava agora há pouco. Um mais organização, o outro mais intuição. Isso, o time que é mais intuitivo, para defender a dificuldade é maior. Para atacar é bom porque você surpreende o adversário. Mas para se defender você tem dificuldade de saber se reorganizar defensivamente. Mas no segundo tempo, o Palmeiras cresce no jogo e fica claro o seguinte. Por quê? Não é porque eu estou ganhando de 1-0 que eu tenho que necessariamente defender o resultado. Eu posso continuar jogando de igual para igual se eu conseguir e tentar o segundo gol. A questão, o São Paulo não consegue jogar de igual para igual e o Palmeiras percebe isso, o Palmeiras faz substituições cada vez mais ofensivas, abre mão de lateral para botar ponta, o Wesley entrando no lugar do Piquerez, joga o time todo para cima do São Paulo, que poderia se aproveitar disso, vou também fazer substituições ofensivas, porque o Palmeiras, quando abre mão desses jogadores de defesa, eu posso aproveitar para fazer um segundo gol. O São Paulo, ele vai deixando de atacar e desiste de atacar, porque ele é dominado pelo Palmeiras. E aí, no final, é o desespero. Pô, o Palmeiras já está me dominando. Eu estou aqui no sufoco. Bota mais um zagueiro que vem bola aérea. E aí, no final, nesse contexto todo, sabe o que acontece? Se irrita. Você viu o torcedor ali quando saiu? Porque ele leva um gol, era o que o Léo estava falando no começo aqui do programa também, né, Léo? Sim. Cara, você vai cobrar equilíbrio do cara que tá lá, vendo a vitória acontecer e ir embora. Esperando para mandar mensagem no zap, assim, zoando. Não, já tinha mandado essa hora. 90 minutos, olha lá, o torcedor solta um palavrão, mas com gosto, Porque né? sabe o que é isso Joga aí? a camisa fora. Mas sabe o que é isso? Cara, hein? Não é que o Palmeiras vence. Hoje o Palmeiras faz bullying com o adversário. Pela maneira como vence, como venceu ontem, como venceu o São Paulo na final do Paulista. Aqueles 4-0 estão entalados até agora. Não, e com aquela esperança de ganhar o título. Sim. Aí vai em casa, lá no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, e derruba. Aí como vence o Atlético Goianiense, como vence o Flamengo na final da Libertadores. Você quer um bullying maior do que ganhar uma Libertadores com um gol do Daverson? Ou então com um gol do Breno Lopes com 90 e tantos minutos ali? É o meme pronto. Então, assim, além de tudo, a maneira como o Palmeiras vence irrita demais o adversário. Porque, assim, eles ficam sempre com aquela sensação, eu tava ganhando. O torcedor, assim, eu não sei quem é o rapaz ali. Eu acho que hoje ele já tá arrependido, já tá procurando a camisa, de cabeça quente. Se tivesse a câmera na minha casa, eu teria sido cancelada pela minha torcida umas 30 vezes. Sabe aquela coisa, eu disse que não vinha, mas quem ama perdoa? Talvez quinta-feira ele esteja lá de novo. Tem uma ideia fazer uns reacts aqui da Mariana, hein? Não. Mas a nossa relação com o futebol é isso, cara. Eu não aguento a Mariana no nosso grupo. Eu quero expulsá-la do grupo, às vezes. Mas não, porque no dia seguinte tá tudo bem. Ela joga a camisa, assim? Metaforicamente, sim. Mas, não, e aí, se o torcedor do São Paulo ainda num clássico, né, cara? Então, porque Um tava clássico, engasgado, né? é tudo isso. E é a atuação pronta. E aí a percepção do seguinte, né? Cara, quinta-feira tem um jogo com eles de Copa do Brasil. E o moral, né? Tem isso, cara. Tem. Não adianta. Um jogo não é desconectado do outro. Mesmo Imagina o mentalmente. Rogério chegando Não, hoje e a como deve confusão ser que deu no difícil. final também ele falou- vai ser carregada pra quinta-feira. Não, e o Rogério falou na coletiva o seguinte, cara, hoje não deu pra falar nada no vestiário. Foi silêncio, deu tempo de rezar e cada um vai embora, cabeça fria, amanhã a gente faz uma análise. Vai chegar no vestiário e vai falar o quê? Sim. Galera. Como ele até falou, se eu quiser, você acha que eu queria estar aqui dando coletiva? Não queria dar coletiva. Eu queria dar baixar a coletiva. cabeça e ir pra casa depois de um jogo desse. Esfriar a cabeça e depois falar. Seguimos o Sport Center falando de Corinthians agora.